Por 11 votos a 3, o Conselho Deliberativo do Goiânia destituiu o presidente executivo Arione José de Paula. Resultado comemorado pela maioria, mas o destituído ainda não se deu por vencido. Eu vou entrar com um documento, eu tenho a instância, a outra instância para poder brigar. Eu acho que esse processo aqui, ele é falho. O edital é falho. Tanto é que o juiz já interferiu, falou que não é para colocar nem tirar ninguém. Então já tem 50%, já caminhei. Agora, se eu tenho a prestação de contas de 4 em 4 anos, onde é que eles vão basear para me tirar? Eu não peguei dinheiro do clube, eu não vendi jogador. Eu tenho até abril agora para prestar conta de 2019. Então eu estou tranquilo, eu não acredito que a justiça vai ser cega ao ponto de me tirar. Se me tirar, santo reis, eu vou embora, estou com a minha consciência tranquila. E fez graves acusações. O juiz reteve 50% de ação trabalhista, os outros 30 mil botou no bolso dele. Está lá, eu vou consignar em ata. Então tudo isso, os jogadores finais, foi vendido por 750 mil euros. Ele não prestou conta de nada. Então, ele precisa prestar conta dessas coisas, sim. E ficar me execrando, a minha família, que eu sou um cara pobre, eu não tenho dinheiro, podia ter saído de forma diferente do Goiânia, pelo serviço prestado que eu tenho. Mas ele não respeita a família. O Ebrahim não respeita ninguém. O Ebrahim é um mau caráter de primeira linha. Por isso que eu estou aqui desabafando e falando o que eu quero falar. Posso até perder minhas casas, mas pelo menos eu tiro também, extirpo esse cara do Goiânia. Rebatidas pelo diretor financeiro do Galo. E é muito dinheiro, né, que ele falou, né? Com 700 mil dólares hoje, pô, dava um dinheiro bom até pra gente resolver o problema. E eu fiquei com esse dinheiro. Ele não conta as inúmeras vezes que ele pegou talão de cheque meu assinado, porque eu confiava nele. Ele já foi um homem honesto. Ele já foi um homem direito. Eu prometi que não deixaria nenhum bem dele penhorado. E eu quero que vocês registrem, estão falando aqui para um canal de televisão, que registre que eu não vou deixar nenhum bem desse marginal penhorado. Não é por ele, não, é pela família dele, pelos filhos dele, pelos netos, pela mulher dele, que é gente boa, que é uma pessoa do bem, que lutou até o final para que ele renunciasse. Ele poderia renunciar, vocês estavam aqui, eu dei oportunidade a ele para evitar esse vexame, para ele não ser expulso. Pelo lado jurídico, existe a garantia que a Assembleia teve legalidade. O item de hoje, a destituição, já foi discutido tanto em primeiro grau e em segundo grau, através de um agravo de instrumento que o desembargador Guilherme, ele disse que o presidente do Conselho Fiscal, no caso o Eduardo, ele é legítimo a convocar uma assembleia para pontuar sobre esse tema, então acredito que nós não vamos ter problemas quanto a isso. E o Goiânia agora tem um novo presidente, Edson Oliveira, advogado e que era o primeiro vice. É inegável que esses problemas todos, eles acabaram por refletir no rendimento da equipe dentro de campo. Agora o propósito nosso é tentar ver se consegue reagir dentro da competição, manter o Goiânia na primeira divisão, tem um calendário interessante pela frente, que é a Série D, e ver se a gente consegue fazer com que a paz reine definitivamente, porque o mandato também é curto, ele expira agora em maio, e daqui para lá, muito provavelmente, a gente vai eleger um presidente para esse cargo que vagou. Pelo menos por enquanto, chegou ao fim a era Arione de Paula no Galo Carijó. O doutor Paulo Costa deu entrevista aí falando que houve legalidade nessa Assembleia ontem que destituiu o Arione do cargo, da função, e o Edson Oliveira assumiu interinamente. Mas deve ficar aí até maio, quando acontece uma nova eleição. Lembrando que maio o Goiânia estará em atividade, né, disputando aí a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, e hoje foi o dia da apresentação do Finazzi, o novo técnico do Galo. Ele vai dirigir a equipe na sequência aí da temporada. Não tem experiência como treinador, será o primeiro trabalho dele no comando do Galo. Mas fez estágio no Corinthians, participou de curso na CBF. Ele próprio explicou essa questão dessa falta de experiência como treinador. Acompanhe. Como treinador efetivo, é o primeiro trabalho. Acho que na vida a gente morre aprendendo, no futebol mais ainda. Então, é claro que eu tenho muito a aprender, mas estou muito tranquilo, como eu disse. Eu há 11 meses já venho, eu voltei para o futebol há 11 meses atrás,
Fiquei 4 meses com o Carille no Corinthians, acompanhando o dia a dia do clube em todos os sentidos, participando de todas as reuniões, almoçava junto com o treinador, participava de reuniões junto com os jogadores, de negociações, às vezes, de atletas. Então, assim, eu estava presente no dia a dia do Corinthians, né? Esses 4 meses. Saí do Corinthians para tirar a licença na CBF, que é mais um aprendizado muito bom. Tive até com o Vitor, lá, né, nesses dias. Quando eu acabei a licença, o Carille tinha saído do Corinthians, já estava no final do ano, e eu optei por esperar, né, e aguardar uma possibilidade para assumir como treinador mesmo. E essa oportunidade apareceu agora, né? E eu assumi o Goiânia com a intenção, né, de colocar em prática tudo que eu penso. Você falou sobre experiência como treinador. Tem essas duas situações. A gente não pode esquecer também, eu joguei em 52 clubes, né? Difícil, acho que é Guinness Book, né? 52 passagens, 38 clubes diferentes. Sem contar essa passagem com o Carille, são 94 treinadores, contando 95 treinadores. Então, eu sei muita coisa de alguns trabalhos, né? Espero aproveitar o que eu aprendi de bom e tentar tirar o máximo das coisas, dos erros, né, cometidos, porque acho que todo mundo erra. Com essa experiência, eu pretendo errar pouco, porque eu acho que quem erra menos aí no trabalho dentro do futebol leva vantagem. Finazzi foi um baita centroavante, fez o título do Vila, o gol do título do Vila em 2001. 2002, o gol do título do Goiás, parou em 2014. Centroavante Finazzi, que agora é o técnico do Goiânia. Nessa entrevista, nessa apresentação hoje à tarde lá na Vila Olímpica, eu questionei ele sobre reforços, né, sobre contratações. Já que ele tem muita amizade lá no Corinthians, poderia indicar alguém? Ele disse que não, deixa tudo a cargo do Alexandre Godoy, do Departamento de Futebol, para contratar e que espera extrair do atual elenco, né, um bom futebol para as próximas rodadas, já que o Goiânia precisa se recuperar. Eu aproveito, Wendel Pasquetto, para abraçar aqui o Fábio Henrique. Ele é torcedor do Goiânia, estava ontem lá na Assembleia. O Fábio diz que não perde um programa, é fã de toda a equipe. E o Max, de Hidrolândia, estava lá hoje na Vila Olímpica. Curioso Max. Ele diz que torce para o Goiânia, para o Atlético e para a Aparecidense. É isso aí então, Wendel Pasquetto, um resumão do Galo. Ele se cerca de todos os lados, né, monstro? É isso aí. É e isso foi um aí. show, Humberto. Você e o Pacau ontem deram um show e hoje de novo. Obrigado, Pasquetto. E o gol mais bonito do fim de semana foi do Paulinho, do Anápolis, é meu voto. Parabéns. Que novidade, né, velho? Que novidade, Humberto defendendo o Anápolis aqui. Vamos começar pela reunião ontem, com bate-boca e tudo mais, como foi retratado tudo na reportagem do Humberto Castro. O que você me conta, Doni? O Arione ainda disse que vai tentar reverter a situação, só que o mandato termina em maio. Bom, Pasquetto, é um direito do Arione. O Arione acha que ele está sendo injustiçado, né, no Goiânia. Então, ele pode recorrer, mas o advogado disse uma coisa boa. Ele já solicitou, na segunda instância, né, que foi ao Tribunal de Justiça, a revisão da liminar anterior, da Assembleia anterior, e o juiz, o desembargador, no despacho, que concedeu parte do que ele... Aliás, não concedeu nada do que ele queria, apenas tirou um item que realmente era inapropriado. Que nem dizia respeito, da situação dele. A briga que eles estão tendo aí. Então, na verdade, não existe isso no Estatuto do Goiânia. Essa história do Estatuto do Goiânia prever prestação de contas só de 4 em 4 anos, eu não sei se isso passa na luz da legalidade, não. Porque o estatuto do clube não pode ser acima da lei. E não existe na lei brasileira, até onde eu saiba, eu não sou advogado, se eu estiver errado, os advogados podem me corrigir, provisão de que ninguém preste conta. Todo exercício anual precisa de prestação de contas no fim. Toda empresa, toda instituição, toda pessoa física. Por que o Goiânia tem que ser de 4 em 4 anos? Está errado, é ilegal. Então, se mexer muito nesse angu aí, vai achar muito caroço. E é disso que eu disse no início. É muito difícil. O Goiânia não tem só 15 sócios.
Isso é absurdo. Tem muito... Agora, o sócio associado do Goiânia também tem culpa, né, Pasquetto? Porque a situação do Goiânia chegou a esse ponto também por omissão das pessoas. Acusa-se muito no Goiânia, se fala muito, de que o Ibrahim e o Arione e tal arrasaram com o Goiânia e que não sei o quê. Questiona-se às vezes até a honestidade deles, mas todas as vezes que haviam eleições no Goiânia, ninguém aparecia para ocupar os cargos junto com eles na diretoria. Ora, você precisa entender que quanto mais gente honesta tiver numa diretoria, menos vai ser possível para aqueles que são suspeitos fazerem qualquer tipo de falcatrua. Não é virando as costas e indo embora. Eu espero que agora as pessoas apareçam de fato no Goiânia, essas pessoas que gostam tanto do Goiânia, e comecem a trabalhar mesmo, né? E que o Goiânia passe, como disse o Edson, o novo presidente, que tenha um período de paz, que reine a tranquilidade, porque é inadmissível uma instituição da idade do Goiânia, que carrega o nome da capital, que é simpático a todo mundo, acho que todo mundo hoje tem simpatia pelo Goiânia, até mesmo quem é adversário, não ter um mínimo de decência administrativa. Eu não vou nem entrar no mérito da questão que já tinha um clube que virou mato, isso aí eu acho que eles precisam agora, primeiro acalmar, depois recuperar o time de futebol que está uma draga, que está botando em risco o futuro da instituição, e depois, se possível, sem caça às bruxas, mas é preciso consertar as coisas no Goiânia para valer. Documentos onde estão, estatutos, consertar o que não existe, quem é sócio, quem não é sócio, cadê o pessoal, cadê as coisas do Goiânia, onde é que estão essas coisas? É preciso descobrir. André, eu reservei para você a parte do Finazzi. Não, eu só queria fazer um registro, que para mim é uma surpresa, né? O pessoal tá... Você duvidava? Não, digo assim... Você duvidava da briga? Eu duvidava da briga, né? Sim. É uma surpresa a briga. E algumas coisas estão levantando, né? Ninguém nunca suspeitou desse dinheiro do Finazzi que sumiu, né? Do Rogério Correia, do Rogério Souza. A briga podia continuar, que a gente ia tendo mais revelações, né? Das duas pessoas que estavam... dinheiro que sumiu? Isso tinha que ter sido dito... Eu estou sendo irônico. Não, você tinha que ter sido dito há 20 anos, não agora. Se é que sumiu. E pode botar na lista aí mais coisas. E isso aí a gente sempre desconfiou, estou sendo irônico. Nos últimos 30 anos, o Goiânia diminuiu a cada ano. Fizeram negociações, o dinheiro não foi aplicado no clube. O Goiânia afundou na segunda divisão e não deixaram ninguém entrar. E o Finazzi? E o Finazzi... é um ídolo, e quando é um ídolo, primeiramente, a gente respeita e a gente dá um voto de confiança. Eu queria falar. Ele é um jogador identificado com o clube. Foi um jogador identificado com o clube. Entre os 38 que ele passou, eu acredito que o de maior destaque foi o Goiânia. Com mais identificação. Com mais identificação. Apesar de ter sido campeão goiano pela equipe do Vila Nova, por ter passado pelo Goiás, e por ser mais conhecido no Brasil, por ter passado pela equipe do Corinthians. E esse é o ponto pró que existe para o Finazzi, de ser ídolo. Porque a torcida dá um voto de confiança, os conselheiros, a imprensa dá um voto de confiança porque ele tem esse respeito. E isso pode ser benéfico para ele no comando do Goiânia. O contra é que ele nunca foi treinador de futebol. Doni, o que você quer acrescentar sobre o Finazzi? Inclusive, curiosamente, esse ano que ele foi campeão no Vila, ele disputou o campeonato pelo Goiânia. Só na fase final que ele o campeonato era tão doido que na fase final você podia trocar de time. Bom, o Finazzi há muito tempo já manifesta essa vontade de ser treinador do Goiânia, né? Eu penso como o André. Eu acho que a gente vai ter que esperar. É ídolo, mas a gente tem que ver o que ele vai fazer. Está pegando uma barca difícil. Está pegando uma situação muito complicada. Na minha opinião, o Goiânia tem 5 jogos apenas para decidir o futuro dele no Campeonato Goiano. São 8 compromissos, mas os clássicos eu não acredito no Goiânia. Não acho que o Goiânia tenha time para ganhar do Vila, nenhum dos 2 clássicos e muito menos do Atlético. Então vai ter que se virar nos outros 5 jogos que ele tem. E eu espero que dê certo. E vamos dar um voto de confiança ao Finazzi aí e vamos ver o que acontece. Se ele conseguir fazer esse time jogar, já vai ser uma grande coisa, porque até agora, com todo respeito ao Arthur Neto, o time do Goiânia se arrastou, né?